céus. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo do inferno, ou no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos do céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer, ó Deus, pela oportunidade, ó Pai, de nós estarmos juntos em torno da Tua Palavra. Que cada irmão, que cada irmã, que cada ouvinte da Tua Palavra possa ser alcançado e ministrado pelo Teu Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é cuidado com os escândalos. Meus irmãos, nós lemos o texto todo, a leitura inicial está bastante clara, mas eu quero trazer aqui para vocês os detalhes para que você possa raciocinar junto comigo. Essa primeira leitura que eu vou fazer como introdução, confirmando esta palavra, Marcos 9, Evangelho de Marcos, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 34 em diante. Veja só. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, e de todos o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Veja que a figura da criança está diante de nós. Então o que você tem que pensar? Numa criança. Nós já oramos
pelas crianças aqui hoje. O Evangelho de Jesus, ele é o poder de Deus na vida daquele que crê. O Evangelho é a própria pessoa de Jesus. Aqui nós estamos entendendo o que nós devemos fazer, qual comportamento nós devemos ter. A criança, no sentido que Jesus está falando, é da humildade e do comportamento. Jesus, ele repete isso algumas vezes nos evangelhos, para que nós possamos ter entendimento da sua vontade. Agora nós vamos para Lucas, capítulo 18, versículo 15 em diante. E traziam-lhe também crianças, para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. É como se fosse a senha, a chave, o código. O código do reino de Deus é o comportamento humilde. O código do reino de Deus é você ser como uma criança. O código do reino de Deus é você receber o reino de Deus com o seu coração aberto, com a sua mente aberta, com o seu entendimento aberto. A criança, ela é aberta a aprender. A criança, ela é aberta a conhecer as coisas. Então é isso que nós temos que ser. Nós temos que ser abertos ao conhecimento de Deus. Nós temos que estar disponíveis para ouvir os ensinamentos do Senhor e também para colocar os ensinamentos de Deus em prática. Veja como eu disse a vocês, Jesus ele vai repetindo isso. Mas o significado dessas coisas, ele se aprofunda na palavra. Então, em Romanos 16, 19, nós vamos compreender mais um pouco. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Por favor, diga assim comigo: sábios no bem, mas simples no mal. Então veja bem, nós vamos compreender que isso é o comportamento de uma criança. Tudo isso está relacionado ao comportamento que nós devemos ter. Aqui o texto é claro: sábios no bem. Eu tenho que saber fazer o bem, e eu preciso fazer muito bem o bem. Eu preciso fazer o bem com excelência, com aquilo que eu tenho de melhor. Mas para o mal, eu devo ser inocente. Eu devo ser aquela pessoa que vou dizer assim: eu não sei, eu não quero saber, eu não quero me envolver com aquilo que é mal. Veja, quando a pessoa nasce, todos nós passamos por esse processo, a gente não sabe nada. Então nós vamos aprendendo a cultura e aprendendo as coisas ao decorrer da nossa vida. Quem ensinou você a fumar? Você não aprendeu a fumar sozinho. Você viu alguém fumando, alguém te ofereceu, alguma coisa aconteceu. Quem te ensinou a ingerir bebida alcoólica? Alguém. Agora, quem te ensinou a comer? Também foi alguém. Quem te ensinou a tomar água? Foi alguém. Quem te ensinou a andar? Foi alguém. Então, o que nós temos que entender? O comportamento, ele é absolvido, ele é aprendido ao longo da vida. Só que o que nós observamos? Tem muita gente para ensinar o que é errado e poucas pessoas para ensinar o que é certo. A minha esposa fala que as pessoas não gostam de mim. Mas por quê? Porque eu falo o que está escrito na palavra e o que é certo. Então, se a pessoa não gosta do que é certo, é lógico que ela não vai gostar de mim.
Por quê? Porque eu vou confrontar essa pessoa naquilo que Deus quer para a vida dela, para uma mudança e para uma transformação na vida dela. Agora, se a pessoa não entende que o incômodo do Espírito é para mudar para melhor, e ela acha que o bom é aquele que oferece o mal, é aquele que oferece o pecado, então ela tem toda a liberdade de seguir o mundanismo, de seguir os bloquinhos da rua, de seguir a vida que está lá fora. Irmãos, esse mundo não tem nada para mim, eu não quero nada desse mundo. Agora, se para alguém o mundo tem algum atrativo, é um direito que a pessoa tem, que o próprio Deus deu, para ela fazer a sua escolha. Se ela quiser viver no pecado, ela pode viver. Se ela quiser viver na iniquidade, ela pode viver. Agora você tem que compreender o seguinte: quem nos ensinou o certo e quem nos ensinou o errado? Tudo que nós vivemos na nossa cultura é baseado aqui, na palavra de Deus, a cultura judaico-cristã. E nós aprendemos toda a orientação bíblica para o nosso comportamento. Então, o comportamento de uma pessoa é baseado naquilo que a Bíblia diz, não é naquilo que eu acho, não é naquilo que as pessoas acham, não é naquilo que as pessoas estão falando, mas é naquilo que a palavra de Deus diz. Então, se você lê a Bíblia, você já sabe o comportamento que você precisa ter. Quando você escuta a pregação, você tem uma confirmação daquele comportamento que você precisa ter. Só que o que acontece? As pessoas, elas vão ao decorrer do tempo se deixando levar pelos maus ensinamentos. Como eu falei, nós entramos neste mundo não sabendo nada. E nós começamos o nosso aprendizado e seguimos. Só que o que acontece? Existem substâncias que viciam, existem imagens que viciam, existem coisas que causam um mal ao nosso pensamento, um mal à nossa vida. E nós aprendemos, olha, isto faz mal. Quando você era criança, com certeza você queria colocar o dedo na tomada, mas tomaram providências para que você não colocasse, para que você não morresse, porque você está vivo. Então você não foi morto eletrocutado, porque alguém protegeu você da tomada. Hoje, dificilmente você vai querer colocar o dedo na tomada para tomar uma descarga elétrica. Raríssimas pessoas que querem viver essa experiência. Não sei se você tem vontade, se tiver, está cheio de tomada aqui, experimentar um choque. Não quer, fala, não, que o choque não, pastor, aí não. Como é que está me oferecendo choque? Eu não quero. Só, meus irmãos, que muitas vezes as pessoas, elas se deixam levar pelas coisas que são oferecidas a elas no dia a dia, e este exame, este certo e errado, só eu posso fazer e só você pode fazer. Entende? Eu não tenho como fazer uma vigia da sua vida. Eu não vou te vigiar. E você também, eu sou vigiado normal, mas porque eu sou pastor. Pastor é vigia mesmo, todo mundo vê, olha tudo que você faz, é normal. E tem que olhar mesmo, pode olhar à vontade. Estou aqui na frente para ser olhado mesmo. Se eu não quisesse ser visto, eu estava escondido. Então estou aqui. Agora, as pessoas vão ver os defeitos de quem está na frente. Agora veja bem, mesmo aquela pessoa que acha que está escondida, não está. Porque as pessoas ao nosso redor prestam atenção no nosso comportamento, assim como nós prestamos atenção no comportamento das outras pessoas ao nosso redor. Isso é uma coisa natural nossa de ser humano. E é aqui que mora a chave que eu falei. O nosso comportamento de servos de Deus, de escolhidos de Deus, é semelhante ao de uma criança. Nós somos inocentes para o mal. Nós dizemos assim, não, o mal eu não quero, porque eu sei que não presta. Eu estou entendendo as coisas de Deus, eu estou sendo sábio para as coisas que estão sendo corretas, eu estou executando elas na minha vida. Então veja que a instrução do Senhor Jesus é para todos. Alguns pegam e vivem, outros pegam e saem por aí fazendo as coisas erradas. Irmãos, veja bem, durante o decorrer da nossa vida, nós vamos encontrar pessoas achando que estão ensinando o certo, parecendo assim, nossa, mas aquela pessoa tem uma boa palavra, tem uma boa oratória. Não
Se iluda com boa oratória, com boa conversa. Se não tiver falando o que está escrito na Bíblia, pode deixar para lá. A pessoa pode falar muito bem, pode achar que é assim, não tem problema. Isso aí não é isso que vai nos levar. Nós temos que prestar atenção, temos que ser sábios para as coisas que são de Deus. O ensinamento aprofunda aqui. 1 Coríntios 14, 20. Esse aqui eu gosto bastante. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Ou seja, no raciocínio, você tem que ser adulto. Mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Por favor, diga assim comigo. Meninos na malícia e adultos no entendimento. Raciocínio. Eu vi um pastor que frequenta a academia. Eu não frequento, irmãos. Só se olhar para mim você já vê. Não vou. Mas tem gente que vai. E eu ouvi esse pastor falando da academia. Ele estava dando um depoimento falando que uma mulher foi fazer lá o exercício do mesmo aparelho que ele, e ele achou que a mulher estava se mostrando, ele saiu do aparelho e foi para outro. Eu não sei como é que funciona lá. Eu vejo umas fotos que as pessoas ficam olhando para o espelho toda hora. Eu não sei como é que funciona, mas as pessoas que vão nesses ambientes sabem o que é bom e o que é ruim. Agora, quem é que vai fazer o filtro? Sou eu que não vou? Eu não sei como é que é lá. Então, se você frequenta, você sabe até onde você pode ir e até onde você pode não ir. O que você pode fazer e o que você não pode fazer dentro daquele ambiente. Mas a regra está aqui, Sede meninos, não sede meninos no entendimento, mas você tem que ser menino, criança, na malícia. Você não tem que deixar as coisas que levam para o pecado. A malícia está falando de algo que leva você a pecar. Por exemplo, um exemplo simples. Vamos supor que você achou uma carteira. Na hora, qual é a reação? É pegar e entregar para alguém responsável no ambiente e dizer, olha, perderam uma carteira. É o natural de quem é uma pessoa correta. Mas eu vejo, por exemplo, uma discussão imensa de que, se tiver dinheiro na carteira, o dinheiro é de quem achou ou a pessoa tem que devolver a carteira com o dinheiro? Fizeram uma pesquisa há pouco tempo atrás e a maioria dos internautas votou que a pessoa era para devolver só os documentos e não devolver o dinheiro. Então você veja que a desonestidade, a malícia, isso é malícia. Porque a pessoa diz assim, bom, já que eu achei, eu vou ficar com esse dinheiro para mim, porque se fosse outro ia pegar também, então já que fui eu vou ficar com o dinheiro para mim. Eu já falei para vocês que eu estava num culto, onde o pregador, ele pregou, e fui eu que convidei ele para pregar ainda, pior ainda a situação, meu Deus. Aí ele pregou na igreja, falando assim para os irmãos, e ele contou isso como se fosse uma vantagem. Ele disse assim, tem um irmão que jogaram uma mala de dinheiro no quintal dele. Sabe o que esse irmão fez? O pregador contando, não sou eu. Ele pegou e levou para a polícia, aí ele ficou bravo. Ele falou assim, irmãos, se jogarem uma mala de dinheiro no seu quintal, é seu, foi Deus que te deu. Você tem que pegar a mala. E o povo bateu palma. Glorificou a Deus. Eu chamei ele para pregar, então a culpa foi minha. Acabou o culto. Eu falei assim, ô varão, você acredita nisso? Ele falou, claro que eu acredito, pastor. Eu falei, mas e se o dinheiro for do tráfico de drogas e depois o bandido for lá buscar o dinheiro, que ele jogou lá para fugir da polícia, alguma coisa assim? E se for um problema, rapaz? Ele falou, não, eu não vejo como um problema. Se jogaram uma mala de dinheiro no meu quintal, é a bênção de Deus. E realmente eu fiquei horrorizado, porque ele acreditava naquilo. Ele acreditava de todo jeito que se jogarem uma mala de dinheiro. Irmãos, isso não existe. Ninguém honesto vai fazer isso. Isso é desonestidade. Para quem está na luz, é claro. Mas para quem não quer ser da luz, quem não quer entender que é da luz, a pessoa, ela vai usar isso. Você compreende o que é a malícia? O que é você... O óbvio é...
jogaram a mala de dinheiro lá. For ligar para a polícia e falar, olha, jogaram esse dinheiro aqui dentro, não sei de quem é, pode levar. Por quê? Não é meu? Eu não vou? O que eu vou gastar? Vou sair com aquele dinheiro? O que eu vou fazer com aquilo? Como nós vimos aqui, né, no Brasil, aqueles assaltos que estavam acontecendo a carro forte, a banco, que eles estavam explodindo o banco e tirando dinheiro. E se for uma mala de dinheiro daquela, de um banco? Mas o que eu fico impressionado é que muitas pessoas, elas estão na presença de Deus, entre aspas, frequentando, orando, buscando, mas elas não deixaram a verdade de Deus entrar no seu coração. A minha oração é que as palavras do Senhor Jesus sejam práticas na nossa vida, que nós não precisemos pegar nada dos outros, nada de ninguém, porque a bênção do Senhor na nossa vida é suficiente. Eu estou satisfeito de ter nascido e não ter nome do meu pai na minha certidão de nascimento. Eu não queria ter nascido filho do Silvio Santos, filho de ninguém, não. Eu já sou filho de Deus, está ótimo. Você entende, irmão? Se você estiver satisfeito com quem você é em Deus, as coisas vão correr bem na sua vida. Só que o problema que nós observamos aqui é que muitas destas pessoas, elas usam a malícia, elas não abandonaram a malícia, elas não abandonaram as coisas que não prestam. E aí, o que acontece? Toda essa multiplicação de pessoas afeta no comportamento, porque veja bem, as pessoas justificam os seus erros pelos erros dos outros. As pessoas dizem assim, mas fulano faz, mas fulana faz, porque se aquela pessoa faz, eu vou fazer. Não é nada disso, irmão. O juízo é individual. Presta atenção. A maneira que Deus nos vê é no particular. Nós celebramos a Ele no coletivo, nós cultuamos no coletivo, nós somos igreja no coletivo, mas o Senhor julgará a cada um pelos seus atos. Então vai ser particular. A minha conversa com vocês é entre eu e você. Toda a igreja está ouvindo, está passando na internet, mas quando nós nos apresentarmos diante de Deus, nós vamos ter que dar conta do que eu fiz. Você vai ter que dar conta do que você fez. Eu posso até achar que você não está fazendo muito bem. Você pode até achar que eu não estou fazendo muito bem. Mas a palavra final, o julgamento vai ser de Deus. E o julgamento de Deus está claro aqui na sua palavra. Eu é que tenho que compreender o ensinamento. Nós vamos de novo para Lucas, só que no 22. Agora, Lucas 22, do 24 em diante. Veja só. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. A promessa de Deus para os apóstolos, e consequentemente para a igreja, é um reino eterno. E este reino eterno passa por esta passagem, por este mundo que nós estamos fazendo. Então, qual é o nosso comportamento correto nesse mundo? É como se nós fôssemos o menor. Como se eu fosse o menor, como se você fosse o menor, como se eu fosse uma criança, como se você fosse uma criança. A criança é totalmente dependente. A criança é totalmente aberta ao aprendizado. A criança é totalmente aberta às coisas que são corretas para as suas vidas. E você veja que eu não posso deixar de passar em Gálatas. Por quê? O comportamento de uma criança, ele reflete o fruto do Espírito. E o comportamento de um adulto, que não quer ser como criança, reflete as obras da carne. Veja que a palavra de Deus diz assim, Gálatas 5, 19 em diante. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por favor, diga assim comigo: obras da carne, imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, farras, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras. Isso reflete o malicioso. Pode ver aqui, é Bíblia. Então, se o meu comportamento deve ser de servo, de humilde, se o meu comportamento deve ser como uma criança, nada disso aqui cabe na vida da criança. Na criança não cabe imoralidade sexual, não cabe impureza, não cabe ações indecentes, não cabe adoração de ídolos, não cabe feitiçarias, não cabe inimizades, não cabe brigas, não cabe ciumeiras, não cabe acesso de raiva, não cabe farras, não cabe ambição egoísta, não cabe desunião, não cabe divisões, não cabe inveja e não cabe bebedeiros. As crianças brigam, 1 minuto elas estão de bem. As crianças ficam com raiva, choram. Você já viu crianças chorando no supermercado? Berrando, gritando. Passou 1 minuto, acabou. Parece que nem gritou, nem chorou, nem nada. Por quê? A criança, ela mostra o sentimento, mas ela não guarda mágoa no coração. Ela não guarda ódio. Ela sente e passa. Irmãos, isso é ser inocente. Quando às vezes você está diante de situações e você sente alguma coisa que você percebe que aquilo não vai ser bom para você, você logo já desiste e segue o seu caminho. Agora veja bem, a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Por favor, diga assim comigo: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Aqui nós encontramos o final do comportamento. O final do comportamento é esse. O final daquilo que nós vamos mostrar para o mundo é esse que a palavra de Deus diz. Se nós somos como criança, se nós temos esta mentalidade de Deus, se nós agimos conforme Deus quer. Agora eu não posso deixar de falar sobre o texto principal. Eu escolhi esse texto, li textos que confirmam a palavra, mas o texto principal, ele nos traz uma coisa assim, muito interessante. Porque começa com a pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus chama a criança. Depois ele diz assim, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então veja, o Senhor Jesus transfere esta responsabilidade para as pessoas, para os ouvintes. Vocês querem saber quem é o maior no reino dos céus? Jesus falou. Então ele mostrou. Ele disse: se não vos converterdes. A palavra converter é como mudar de direção. Então eu estou andando aqui, eu me converti, eu fiz uma conversão à direita. Quando você está na autoescola, você aprende isso. Você pode fazer uma conversão à esquerda, você pode fazer uma conversão à direita. Aqui o Senhor Jesus está falando: se converta para baixo, na direção das crianças. Olhe para baixo, olhe o comportamento das crianças, entendeu? Então, se não vos converterdes. Agora, a questão aqui é: eu quero ter o comportamento humilde, eu quero ter o comportamento de uma criança, ou eu quero ter o comportamento de um adulto malicioso, de um adulto que vê malícia em tudo, de um adulto que vê maldade em tudo?
Qual é o comportamento que eu quero ter? Porque muitas pessoas, elas não querem se converter e se tornar como uma criança. E ele diz, mas se não vos fizerdes como criança, você tem que se fazer como uma criança, sendo inocente, sendo aquela pessoa que diz assim, olha, eu tenho entendimento, mas eu não quero isso para a minha vida, eu não quero as obras da carne para a minha vida, eu não quero brigas, eu não quero ciumeiras, eu não quero bebedeiras, eu não quero viver disputando nada com ninguém, eu não estou aqui para disputar, eu estou aqui para obedecer a palavra de Deus. Então esta mensagem é a mensagem que muda a vida das pessoas. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Irmãos, até aqui está tudo bem na mensagem de Jesus. Mas foi uma palavra, eu vou ser como criança, que bonitinho, criança é linda, criança é espontânea, então eu vou ser como criança. Agora, para você chegar nesse nível de ser como uma criança, de não viver nas obras da carne, você tem que tomar atitudes radicais em relação a você mesmo. Não é em relação às pessoas ao seu redor, é em relação a você mesmo. Igual para mim, é em relação a mim. Porque eu vou dar conta de mim, você vai dar conta de você. Preste atenção na radicalidade de Cristo. Jesus, ele explica que se você receber uma criança, você receber as pessoas, você está recebendo como se fosse o Senhor. Ele dá toda essa volta, mas ele fala algo assim, ó. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim. É aqui que está o problema, meus irmãos. Porque muitas pessoas, elas se vestem de um terno, de uma gravata e de um sapato social e se escondem atrás da vestimenta. E não tem a vida como uma criança no altar de Deus. Aí Jesus fala assim, ó: ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Por quê? O escândalo aqui está relacionado às obras da carne. O escândalo aqui está relacionado ao mau comportamento, como eu já expliquei e não precisa repetir. Ele diz assim, ó: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo do inferno. Aqui é uma coisa complicada. Por quê? Tem pessoas que falam que não existe um fogo eterno. Primeiro ele fala fogo eterno, depois ele fala fogo do inferno. Existe sim. Então aqui é que está. Se eu não quero ser como criança, se eu não quero ser humilde, se eu não quero ter o fruto do Espírito, se eu não quero viver para a glória de Deus, qual é o risco que eu estou correndo? Eu estou correndo o risco de ir ser lançado no fogo eterno. Mas como que eu não vou ser lançado lá? Quando eu não me deixo escandalizar. Porque a única pessoa que pode cortar a mão ou cortar o pé, o que é cortar? Aqui é literalmente, você vai chegar lá e amputar a sua mão ou amputar os seus pés? Não. Jesus está falando o seguinte: se aonde você anda te escandaliza, para de andar nesse lugar. Se aonde você coloca as suas mãos te escandaliza, não ponha mais a mão neste lugar. Porque quando você pega aquilo que não é seu, é um escândalo. Você tem que usar as mãos para roubar. Tanto é que em algumas culturas, eles cortam as mãos dos ladrões, para que eles não roubem mais. Você compreende o que Jesus está falando? Jesus está dizendo assim, ó: não ande em lugares que não é para você andar, e não toque em coisas que não é para você tocar. Mas isso aqui, irmãos, não é igual no Big Brother, ou igual nas câmeras da Prefeitura Municipal de Vitória, que olha o trânsito e olha tudo que está acontecendo. Esse olhar que está sobre a nossa vida é o olhar do Deus Todo-Poderoso. São olhos como chama de fogo. Então a radicalidade aqui é total. A radicalidade aqui é total. Só que o que acontece? Não sou eu que vou fazer você deixar
de fazer aquilo que desagrada a Deus. É você mesmo que vai falar para você: olha, a partir de hoje você não faz mais. É corta da sua vida aquilo que está te levando para um caminho que desagrada a Deus. Mas quem vai cortar da minha vida? Sou eu mesmo que corto da minha vida, e é você mesmo que corta da sua vida. Você tem que compreender isso. Você tem que entender que isso é uma coisa pessoal. Olha, Jesus, ele não parou de falar. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos serem lançados no fogo do inferno. Ih, pesou. Para onde eu tenho colocado o meu olhar? O olhar aqui não fala só do que você está enxergando ao seu redor, não. Fala do que você está desejando, do que você está querendo. Irmãos, essa vida de jogador de futebol, de influências digitais, isso aí não é para nós não, irmãos. A nossa vida verdadeira está escondida com Cristo em Deus, e é muito melhor do que qualquer mansão da terra, do que qualquer noite da terra, muito melhor do que qualquer dessas coisas que o mundo está oferecendo. O diabo, ele está oferecendo migalhas para as pessoas, e as pessoas estão abraçando essas migalhas como se fosse o tudo, irmão. No nosso caso aqui é o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então, se você tem aquilo que é necessário para a sua vida, dê glória a Deus e permaneça firme na presença de Deus. Tira o seu olho dessas coisas. Nós precisamos tirar o olhar dessas coisas, irmãos, que podem nos afastar da presença de Deus. E isso é uma palavra para o nosso espírito. Veja bem, não é para você ficar cego que Jesus está falando, você arrancar os seus olhos e ficar cego, não. É para você parar de olhar aquilo que traz aquela boa sensação e aquele prazer na sua alma, aquela sensação boa que você tem. Vocês já viram algumas pessoas? Eu já vi. A pessoa às vezes ela para na padaria e fica olhando aquele pudim. Aí ela fica ali parada, olhando, querendo. É isso. É assim, é como se fosse aquele olhar daquela pessoa que passa em frente à concessionária de carro e para. Fica lá, parado. Está olhando. Aí já passou ali 30 minutos, a pessoa está lá. Pede para entrar, sentar no carro, ver o carro, ver tudo. Entende? É o olhar que eu estou falando. É aquele olhar que a pessoa projeta algo para a vida dela, que não é algo que é a vontade de Deus. Então o Senhor está falando assim, ó, se o teu olho... Agora veja bem, irmãos, as pessoas que não aceitam o ensinamento de Jesus, elas sempre vão questionar, elas sempre vão dizer, mas eu não posso olhar, eu não posso fazer o que eu quero. Faça o que você quiser, faça o que você quiser da sua vida. Agora entenda, o final vai ter a consequência. Eu escolhi fazer a vontade de Deus, e eu estou te chamando para você fazer a escolha certa para a sua vida, que é fazer a vontade de Deus para você. Agora veja bem, meus irmãos, cada pessoa, ela tem a sua radicalidade pessoal. Então, aquilo que, por exemplo, você vai aplicar, o que uma pessoa A olha, o que a B olha, o que a C olha, cada um tem o seu olhar. Então eu não tenho como particularizar em você aquilo que é o que pode te levar para o que desagrada a Deus. Então você que faz esse exame pessoal, aí você vai olhar para você mesmo, fazendo esse autoexame, pensando, Senhor, é isso aqui, então eu vou parar de olhar. Senhor, é isso aqui, então eu vou parar de andar aqui. Senhor, é isso aqui, então eu vou parar de tocar nisso, eu não vou mexer mais com isso, porque o Espírito Santo, ele ministra sobre nós aquilo que nós devemos deixar de lado, aquilo que nós devemos deixar para lá, aquilo que nós devemos seguir em frente. Então o Espírito de Deus vai ministrar sobre cada um de nós, segundo a sua vontade. Mas o radical sou eu comigo, o radical é você com você. Quando o Senhor fala de cortar da nossa vida, o Senhor fala de nos afastarmos, de deixarmos para lá, porque muitas pessoas, elas estão envolvidas com este mundo de tal maneira que elas não conseguem mais olhar para Deus, elas não conseguem mais olhar para as coisas humildes,
Elas não conseguem mais olhar para as coisas simples. Agora entenda, o mundo está cheio de pecadores e de pecado. O mundo está cheio de atrativos e de coisas que nos desviam. Cheio, sempre esteve. Agora, a santidade, a separação, ser como criança, está em você, está em mim. Sou eu que preciso ver dessa forma. É você que precisa ver dessa forma para você. Às vezes você pode olhar numa outra pessoa. Às vezes você pode olhar em mim, eu posso olhar em você, nós podemos olhar em alguém. Agora, eu quero que você olhe para você. Eu quero olhar para mim. Eu quero pedir ao Senhor, Senhor, sonda-me e me conheces. E vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim alguma coisa que pode me afastar. Vê se há em mim alguma coisa que pode me levar a outros lugares. Irmãos, teve uma mulher, uma irmã, que ela chegou para mim e falou assim: Pastor César, eu gosto aqui da igreja, de uma das igrejas que eu fui pastor. Eu gosto do movimento, gosto de tudo. Ela falou assim: mas só que eu não gosto do jeito que o senhor prega. Eu falei: é? Ela falou: eu não gosto. Eu falei: por quê? Porque quando o senhor está falando, o senhor lembra o meu pai. Porque o meu pai, ele falava comigo de uma forma agressiva. Aí ela falou assim: olha, eu vou deixar de congregar aqui, porque assim, mas não é que eu sou contra o senhor ou a pessoa do senhor, não, é só porque quando o senhor está falando, aquilo vem à minha memória, a figura do meu pai. Agora entenda, irmão, tira a minha voz, aperta o mudo aí, ó. Só lê. Se você não quiser me ouvir, não tem problema. Aqui, ó. É só você fazer o que eu faço todo dia. Leia todo dia. Busca de Deus todo dia. Porque, irmãos, viver para Deus não está na pregação de um pastor. Viver para Deus não está nos conselhos dos nossos pais. Não está nos conselhos das pessoas ao nosso redor. Viver para Deus está dentro de nós. Eu quero viver para Ti, Senhor. Eu quero consagrar a minha vida no Teu altar. Irmãos, a minha preocupação é que nós possamos entrar junto no reino dos céus. E que não fique ninguém para trás. E que você possa estar diante de Deus, dando testemunho de que a palavra de Deus te limpou, te purificou, e que você fez as escolhas certas para a sua vida, e que você vai dar testemunho da glória de Deus. A questão aqui é, você não precisa gostar do pregador, ou gostar da igreja, ou gostar dos irmãos, você precisa amar e se apaixonar, como nós cantamos hoje, pela palavra de Deus, pela orientação de Deus para a nossa vida. É isso que produz a vontade de Deus em nós. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento